Ação da leitura do Livro dos Espíritos, na página 291, capítulo 14. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim que se ilumine a todos que estão na casa. Mateus 5,15. Ninguém há, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a põe debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que nos entrem e vejam luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de parecer publicamente. Lucas 8, 16 e 17. Aproximando-se, disseram seus discípulos: Por que lhe falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: É porque a vós, outros, foi dado conhecer os mistérios nos reinos dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque não vendo não veem, e não ouvindo não escutam, e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, e não os vereis. Porque o coração desse povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornam surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-os se convertido, então não os cure. Mateus 10, 13, 10 a 15. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire quando ele próprio constantemente oculta o sentido das suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: Falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil dizer-lhes por enquanto: Digo-vos, porém, a vós, porque dado-vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com crianças cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que o entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele que se queira instruir, porquanto há pessoas a quem a luz, por demais viva, deslumbraria sem as esclarecer. Dar-se-á com os homens em geral o que dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina, mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem entre coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Se, pois, em sua providente sabedoria a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção de que a humanidade vai se mostrando amadurecida para as receber. Ela, a providência, as mantém de reserva, e não sobre o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre ocultam do vulgo o interno de se dominarem. São esses que verdadeiramente colocam a luz abaixo do alqueire, e por isso que todas as religiões têm tido seus méritos, cujo exame proíbem. Todavia, passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou da sua fé o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e que o homem que ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados quando se houver purificado. Aqui na terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido lhes conservará impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes do certo modo abstratas da sua doutrina. Tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, a regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas os discípulos envolveriam o seu pensamento. Por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm ainda mais se dará.
Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejos a diversas interpretações até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro relevassem as novas leis da natureza, que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. O espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros, não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência, se conduzem os espíritos ao darem instruções, só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas, à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas teria mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire, é porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Não vale dister com os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de os haver dado instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades de samaritanos. E diantes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que no reino dos céus está próximo. Mateus 10, 5-7. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não circunscrevem ao povo judeus, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdém das conversões deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus já acreditavam no Deus e o esperavam o Messias. Estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhe escolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já arroteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Essas palavras podem aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram gentios para os apóstolos, que, pois a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver e nem ouvir, tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar a sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva, porque assim, procedendo em maior proporção, se aumentará o número de sustentadores da causa. Deixai tranquilos os outros não é dar mostra da indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes à vez, quando estiverem dominados pela opinião geral e escutarem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão, aceitam voluntariamente por impulso próprio a ideia e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que, como são as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem terreno que não tenha sido antemão preparado pelo que melhor é, e espere o tempo propício, e se cultivem primeiros as que germinem, para não acontecer que abortem as outras. Em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais, então em curso, tudo circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo, o gentio eram outros pequenos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela, existem barreiras, tem o seu foco em toda parte, todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte, da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como a do paganismo triunfou a do cristianismo. Já são combatidos com armas de guerra, já não são combatidos com arma de guerra, mas com a força da ideia.
Não são os que gozam da saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa desse homem Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e agentes de má vida que puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos seus discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvidos, Jesus disse-lhe: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Mateus 9, 10-12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não os dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. A quem se admira de que por vezes a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deva ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, e que de qualquer homem pode ser dotado como a de ver, ouvir e falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito de seu livre-arbítrio, não possa abusar, e se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, se não aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá liberdade de usá-las, mas não deixa de punir os que dela abusam. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde é demais o limite entre a indignidade e a indignidade? A dignidade e a indignidade. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortificar no bem, aos viciosos para corrigir. Não são esses últimos doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lameiro. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio de seus conselhos dados diretamente. São de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebessem diretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos que lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado, se não o quiser ver, poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com as suas mãos, visto com seus próprios olhos e ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe for outorgada, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais, com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. A mediunidade não indica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium não é aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a existência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, porque está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, 32 e 33. 14. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas 9, 26. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições e as contradições, até os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la, mas há casos que isso constitui a covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar das suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houvessem arrecadado se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que deles guardam para si, ocultando para que não lhes traga prejuízo nesse mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelos dos outros.
Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Benditos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transporte de alegria, porque grande recompensa vos será reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas 6, 22 e 23. Chamado para perto de si, o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder no amor de mim e do evangelho se salvará. Com o efeito do que serviria a um homem ganhar o mundo e todo perder-se a si mesmo? Marcos 8, 34 a 36, Lucas 29, 23 a 25, Mateus 10, 38 e 39, João 12, 25 e 26. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que pela sua má vontade para convosco vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não a maldigais. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isso é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida de seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto tudo o que houver impedido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação dos que deram prova. Mas aos que sacrificam aos bens celestes, aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes vossa recompensa. Capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e vos se dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem recebe, quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra para o filho que lhe pede pão, ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, sendo maus como sois, saber dar-lhe boas coisas aos vossos filhos, e não é lógico que o mais forte razão para o vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Mateus 7, capítulo 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscais e achareis análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequente, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que esse põe em ação forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu mais do que outorgou ao animal o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que impele a pesquisa do aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se engrandece e o moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização, mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria nesse caso razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado das primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento de todo trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo cada vez uma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo do homem os seus membros, teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhes fez o trabalho uma necessidade e lhes disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, será filhos das suas obras, terá delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio é que os espíritos não ocorrem a poupar o homem o trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas as
ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais o que tomar que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir, o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda, é a força necessária se quiseres empregar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz e vos clarei o caminho, elas vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e com os anjos de Tobia vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e se ela vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé e confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que quereis, abandonados às vossas próprias forças, e a quedas que derdes serão de castigo de vosso orgulho. Tal em sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Observai os pássaros do céu. Não acumulei tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes comem, onde os ladrões desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto está o vosso tesouro, está bem em vosso coração. Eis que, porque vos digo, não vos inquieteis por sabeis onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir os vossos corpos. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros dos céus. Não semeiam, não ceifam, não guardem nem celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode com todos os seus esforços aumentar de um covado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou do que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois não vão poiais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus 6, 19 a 21 e 25 a 34. Interpretada a letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, todo o seu progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se e esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído no estado primitivo, e se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mal deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que a poética alegoria da previdência, que nunca deixa o abandono que nela confio, querendo, todavia, que esses por seu lado trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, deixa que entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz, e por intermédio da consequência o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim que lhes sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quanto os homens souberem administrar segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo os bens que ela dá. Quanto à fraternidade, reinar entre os povos como entre as províncias de um mesmo império. O momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á comum que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinhas suas sementes, se as desperdiçar e deixar e se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se amontoar nos seus celeiros, vermes as devorarão. Daí a haver Jesus dito: amontoar nos seus celeiros,
Me desculpem. Voltando aqui, ó. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não liguei aos bens materiais mais importância do que os espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se um e outro não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao espiritismo fazê-las penetrar nele. Só um minuto, eu vou me recompor. Voltando, me perdoem, de verdade. Eu prefiro não tirar, só para que seja o mais simples e objetivo possível. Em alguns momentos a gente se emociona, porque ao passo que a gente está fazendo um trabalho, a gente também está aprendendo. Mas continuando. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Não vos afadigueis por possuir o ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não preparei o saco para a viagem, nem 2 fatos, nem de calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus 10, 9-15. Naquela época, nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quem os mandou pela primeira vez anunciar a boa nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajero encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensina Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ademais, eles nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso, foi que lhes disse: procurar saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem como pagar. Porquanto esses são dignos de escutar vossas palavras, pela caridade deles é o que reconhecereis. Quanto aos que não quiserem receber nem ouvir, recomendou ele porventura aos apóstolos que os amaldiçoassem, que lhes se impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não atematizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Se lembrai-vos das palavras do Cristo: outrora o céu era tomado como violência, hoje é pela brandura. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes. Dom de curar. Restituí saúdes aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos e expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente houveres recebido. Mateus 10, 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação prescreve que ninguém se gratuitamente era faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para os alívios do que sofrem como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não se fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação no meio de vida. Preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Lucas 20, 45-47, Marcos 12, 38-40.
Mateus 23:14. Disse também Jesus: Não façais que vos pagam as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretextos de longas preces devoram as casas das viúvas. Isso é, abocanham as fortunas. A prece é ato da caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que se custe. Ora, de duas uma. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se essas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou em quase nenhumas? Porque para aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que de sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou se fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, em perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois quem se considera imoral traficar com graças de um soberano da terra, poder-se-á ter lícito comércio com os da soberano do universo? Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É aquele que as compra se julga mais das vezes dispensados de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que se deu seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete terceiro encargo de por ele orar mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro e este outro assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Merecedores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém. Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo seu templo. Ao mesmo tempo os instruía, dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada de casa de oração por todas as nações? Entretanto fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam um meio de o prenderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Marcos 11, 15 a 18, 21, 12 e 13. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sobre qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão e nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular o preço. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus o dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. A eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos da afeição dos que panteio, porque sou pobre. Tal razão, porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo, o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria, porém, uma profanação evocarmos por dinheiro seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem, assim, obter manifestações, mas quem lhe poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos brincalhões e toda a cartela dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder os que lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve antes de tudo pedi-las seriamente, e em seguida interar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento e a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material.
A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza da mesma faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão, não só porque desacreditaria moralmente identificada para logo a dos ledores de boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe, é que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugida e imutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absoluta e incerta de receitas, da natureza a poder faltar-lhe no momento exato que mais necessário lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é o seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando este, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo o único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é consequentemente dispor de uma coisa da qual não realmente é dono. Afirmar ao contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço da moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo e pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria da missão. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição do modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, feitos muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recurso em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e o sacrifício, ao passo que se afastam do que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Pedi e obtereis. Capítulo 27. Qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para dentro do vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito a vossas preces como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes do que lo peçais. Mateus 6, 5-8. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Marcos 11, 25 e 26. Também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, um publicano, e um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo o que posso. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Declaro-vos que esse voltou para sua casa justificado e o outro não, porquanto aquele que se era rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Lucas 18, 9-14. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, orai antes em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é da multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sedimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes com os outros, procurai o que há de vós em mal, o que há em vós de mal. Eficácia da prece.
Seja o que for, peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Marcos 11:24. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-las, e acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, mas daí a crer que se todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade vai a grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos sem cogitar de evitá-los, não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que elas as deixasse sem serventia, a vontade para não querer e a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir no sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas aos que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade, que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre o qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre a essa anuência à sua vontade. Dessa máxima, concedido vos será o que quer que pedides pela prece. For ilógico deduzir que basta pedir para obter e for injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem vê apenas o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para que sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também concederá os meios de tirar por si mesmo das dificuldades mediante ideias que lhe fará surgir os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com essa máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, mais das vezes que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem desprender o mínimo esforço. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede martiriza horrivelmente. Desfalecido cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue e caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Sem ter fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta a fé, exclamará: que boa ideia eu tive! Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda, acaso às vezes nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem por não ter me deixado abater. Mas dirão, porque o bom espírito não lhe dissesse claramente: segue este caminho que encontrarás o que te necessitas? Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar o seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção à providência, primeiramente para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso de suas forças, depois pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão dessa sua vontade. Aquele homem que estava na situação de uma criança que cai e dando com alguém se põe a gritar, fica à espera dos que venham se levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na sua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de dispensar teria precisado. Essa é a razão porque o anjo só deu a conhecer a sua passagem. Essa razão porque o anjo só se deu a reconhecer ao regressarem. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Por ter um objeto
Pode ter um objeto pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-na os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falam recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no que eu apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal o que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual achamos desse mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe uma vontade de impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo de que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, do encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece um entre o outro, transmitindo de um a outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda a proporção quanto ao pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações em relações que se estabelecem à distância dentre os encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer a ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-las eficazes. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar as ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver o caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que o atraem pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde, em consequência do excesso que a se entregou, e a arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera pedido encontrar na prece a força de resistir a tentações. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar é a outra das tribulações que ele se constituiu, a causa primária, pela sua incúria ou pelos seus excessos, ver-se-á segundo em quantidade, que a segunda em quantidade excede muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, às quais se pouparia, se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se observarmos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apoiaríamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos e evitaríamos as disputas e as dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças e etc. Admitamos que o homem nada possa com relação a outros males, que toda a prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito de ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem de sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto que tem por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles as forças para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim, desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Ele em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam os que infringamos, dirigimos o nosso livre-arbítrio, agem contudo a nossa revelia, de maneira imperceptível para não subjugar a vontade. O homem se acha então na posição em que os solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus seja assim para aquele que tem a responsabilidade de seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, sem o pedir com fervor, sendo pois a isso que se podem sobretudo aplicar essas palavras: pedis e obtereis. Mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos?
Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação, com o nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar. Recomendam a todos os espíritos renunciar a alguém à prece e negar a bondade de Deus. É recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão dos que lhe pode fazer. Ascendendo ao pedido que se lhe faz, de muitas vezes objetiva compensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com fervor e a confiança que somente nascem do sentimento a verdadeira piedade. Do coração egoísta, do daquele que apenas lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos da caridade que dão à prece todo o seu poder. Não menos certo é que todas as misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que se os observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharemos a enfermidade que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes das doenças que acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não haveriam de temer vinganças. Admitamos que o homem nada possa com relação a outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Aqui, facilmente se concebe a ação da prece, visto ter efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles as forças para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Neste caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos do mau pensamento que nos procede causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que infringamos dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia de maneira imperceptível para não nos subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus seja assim para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos, é mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedis e obtereis. Mesmo com a sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece os resultados imensos. Ao Espiritismo fora reservado provar-nos sua ação quando nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar. Recomendam-no todos os espíritos. Renunciar a alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência, e para com os outros abrir mão dos que lhe pode fazer. Ascendendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção e o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade, do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão a prece a todo o seu poder. Tão claramente isso se compreende por um movimento instintivo que se quer recomendar as preces de outrem, falo de preferência as daquele cujo proceder sentem-se a de ser mais agradável a Deus, pois que são os mais prontamente ouvidos. Por exercer a prece como oração magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não o é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, sendo precisos, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando julgam digno dessa graça ou que lhe possa ser proveitosa. O homem que não considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve por isso obter-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade grata sempre a Deus, que leva
conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor da sua confiança são o primeiro passo para a sua conversão ao bem. Conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida só é a prece do orgulhoso que deposita a fé no seu poder, nos seus merecimentos, e acredita lhe ser possível sobrepor a sua vontade do eterno. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência no lugar ou do tempo só faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de oração ao mesmo pensamento e colimam no mesmo objetivo. Porquanto, é como se muitos chamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, oram quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que as de 100 outras. Preces inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe o fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa oração de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa oração não seja boa, mas os outros não edificam com ela. A prece só tem valor pelo pensamento que está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto não se compreende, não se pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá se despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude se dependerá maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas não lhes são proveitosas, por verificando há que neles pense menos abandonados se sentem menos infelizes. Entretanto, tem a prece sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela preparação, e possivelmente desvia-lhes do mau pensamento. É nesse sentido que lhes não pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Pessoas há que não se admitem nem a prece pelos mortos, porque segundo só acreditam, a alma só tem 2 alternativas: ser salva ou condensada apenas às penas eternas, resultando, pois, em ambos casos, inútil a prece. Sem discutir o valor da crença, admitamos por instante a realidade das penas eternas irremissíveis e que por nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos. Tais preces, por mais impotentes que fossem para nos liberar, não lhe seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhe os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado às galés perpétuas, quando mesmo não haja mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defesa a uma pessoa caridosa e carregar-lhe e obter-lhe para ele e carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Sendo alguém atacado de mal incurável, deverá-se, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos que entre os réprobos pode achar uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e dizeis, se não havendo segundo credes, a possibilidade de ser perdoado entre esse ente, que lhe recusarias um corpo de água para mitigar-lhe a sede, um bálsamo que lhe seque as chagas? Não faríeis por ele o que faríeis por um galé? Não lhe daríeis a prova de amor ou uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que purifica o coração é incompatível com a crença que um Deus põe na primeira categoria dos deveres de amor ao próximo. A não eternidade das penas não aplica a negação de uma pena
de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar este caso a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da existência moral dos que nos querem bem. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas, a não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois nada tem de pedir a Deus, só lhe sabendo submeter-se a adorá-lo. Há, nesse modo de raciocinar, uma aplicação falsa do princípio à imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei que nos concerne a piedade futura. Essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficiente maduro para compreender que na fé, conforme ao contrário, os atributos divinos. Compreender o que na fé é conforme ou ao contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos nem o arrependimento. É-lhe inútil todo o desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente o mal. Se a sua condenação for por determinado tempo, apenas cessará uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele então possui melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra ao sair da prisão, ele não seja tão mal quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar a um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa e equitativa e misericordiosa, não estabelece para a pena qualquer que esteja duração alguma. Ela se resume assim: o homem sofre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo. Para qualquer falta, fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal acusado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tem de praticar o bem. Tal a lei imutável em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe fará é a vontade. Lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o ampararmos e animarmos, se pelos nossos conselhos lhes damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e caridade, execução em que, desse modo, ele permite participar, dando nós mesmos com isso uma prova de caridade.